Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nesse dia 20 de novembro de 2024, nessa quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais? O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisa pequena, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque tu és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a este inimigo que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que podemos tirar da reflexão desse evangelho de hoje? Primeiro, nós estamos com Jesus caminhando em direção a Jerusalém. Jesus passa por Jericó, encontra com Zaqueu, tinha curado um cego, caminhando para Jerusalém, é o lugar da sua paixão, morte e ressurreição. A parábola, primeiro, há uma ideia de que o reino de Deus vai acontecer logo. Há uma ideia, uma perspectiva que chegando em Jerusalém, esse reinar de Deus vai ressurgir. Os discípulos estão com uma ilusão de que Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele tomará posse de Jerusalém e será um rei. Seguindo, marchando com uma multidão, ele vai instaurar esse reino de Deus em Jerusalém ao molde do reinado de César. Não é disso que Jesus está dizendo. Jesus trabalha numa outra perspectiva, trabalha numa outra esfera. Ele não está falando do poder temporal de quem tem reinados, posse, poder, dinheiro, mas ele está trabalhando a dimensão do amor que salva o ser humano. Por isso ele não tem problema de se hospedar na casa de um pecador que se humilhou ao subir numa árvore para vê-lo. E no encontro de olhares entre Zaqueu e Jesus, há um convite: eu ficarei na tua casa. E agora Jesus conta essa parábola dizendo: um homem parte para o estrangeiro para ser coroado como rei. Alguns mandam um destacamento atrás, dizendo: nós não queremos que ele seja rei. Mas antes disso, ele convida 3 empregados. No Lucas, ele dá todos 100 moedas. A outros evangelhos, ele dá a cada um segundo a sua capacidade. O fato, a intenção é a mesma. O que a gente faz com aquilo que a gente recebe de Deus? O que a gente faz com aquilo que a gente recebe da vida? O que a gente faz com aquilo que a gente tem?
que pode ou não fazer o bem para alguém, pode ou não para servir. Por isso ele dá a todos a mesma quantia no Evangelho de Lucas e parte. E por mais que vá uma comissão atrás dizendo para que ele não seja rei, ele é coroado rei e volta. E ao voltar pede contas. O que você fez com as 100 moedas que eu te dei? Renderam 10 vezes mais. Então você tem 1000. Então recebe o governo de 10 cidades. Seja autoridade em 10 cidades. Chama o segundo, 5 vezes. Então você tem 500. Recebe 5 cidades. E todos eles são chamados servos bons. Servo bom recebe o governo de tantas cidades. O terceiro, ele é movido pelo medo e faz um julgamento do patrão, que o patrão recebe o que não dá e colhe o que não semeou. Mas se ele é assim, por que ele distribuiu as coisas que ele tinha com seus empregados? Por que ele viajou e colocou parte do seu patrimônio na mão dos seus empregados? Se ele é severo, se ele é perverso. Então, ele mesmo falou assim, eu vou te julgar segundo a sua palavra. Se você acha que eu sou severo, que eu pego aquilo que eu não dei, que eu colho aquilo que eu não plantei, por que você pelo menos não depositou esse dinheiro no banco? Eu tinha recebido alguns jurinhos aí. Mas tira de tudo e dê àquele que tem 1000. Mas aquele que tem 1000 já tem 1000. Não, quanto mais a pessoa se torna confiável a Deus, mais ela vai receber confiança de Deus. Então, quanto mais Deus confia na gente, e quanto mais a gente confia em Deus e o respeita, e a gente age com bondade com Deus, porque os 2 primeiros são chamados pelo patrão de bons, viu? O terceiro não, de mal, que julga que o patrão é mau. Os outros 2 não, pegaram a confiança e fizeram isso se multiplicar. Depois receberam mais confiança ainda, viu? E o terceiro não, o terceiro ele tem medo, vive pelo medo, acha que o patrão é severo, desonesto, explorador, viu? E por isso esconde aquilo que o patrão deu. Que é o risco que nós temos muitas vezes de ter uma mentalidade que Deus é mau, severo, desonesto, injusto, explorador, e por isso a gente joga tantos dons que Deus nos dá fora. A gente perde tantas oportunidades de servir. Há momentos que a gente convida um leigo para prestar um serviço e por medo ele diz não. E ele poderia prestar e faria bem. Então que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé. Um abraço, até mais.